Bom dia! Bom dia, pessoal! Bem-vindo ao nosso canal Casal 20, Casal 20. sobre finanças. Eu acho que ficou Casal 20 mesmo? Pelo menos por Estamos enquanto. Quem quer um decididos. café? Bem-vindo, vamos tomar um café aqui Eu com a quero. gente. Hoje o assunto vai ser bem interessante, o assunto é diferente. Na verdade, é um assunto que muita gente pergunta pra gente, muitos dos nossos clientes que moram aqui, mas ainda tem um pé lá no Brasil, ainda tem aquela dúvida, vou ficar aqui ou vou ficar no Brasil, faço investimentos aqui, faço plano de previdência aqui ou faço plano nos Estados Unidos, né? Muita gente pergunta. Já tenho conta lá, ou já tenho um lá, vale a pena continuar aquele, ou fazer um aqui. Exato. Né? Então, é a ideia. A ideia qual que é? Você guardar para o futuro. Esse é o primeiro lugar. Fazer alguma coisa é melhor do que ficar na dúvida e não fazer nada. Certamente. Já vamos começando por aí, já dando Primeiro a primeira sugestão. Já recebemos um like. Já o fato de estar perguntando já é um bom sinal. Só o fato da pessoa estar perguntando, querendo saber o que eu faço com a minha aposentadoria, o que eu faço para suplementar lá na frente, porque na verdade o conceito de aposentadoria é um conceito que, vamos dizer, até uma certa forma ultrapassado, porque hoje a gente vive muito mais tempo, tem muito mais qualidade de vida, tem muito mais saúde. E o que você pode esperar? Que provavelmente você vai trabalhar até uma grande parte da sua vida, até mesmo depois de, teoricamente, aposentada, a pessoa ainda vai querer fazer alguma coisa para se distrair, não é não? Para ter uma atividade. Especialmente quem tem a sorte de estar num trabalho que gosta, né? Que Exato. traz satisfação. Que aí é importante também ter aquela opção, né? De ter um trabalho que você gosta. Exatamente. E a palavra-chave é opção. Mesmo que você Exatamente. tenha algo que você adora fazer, você quer ter a opção de, nos anos mais lá na frente, trabalhar menos, se você quiser, viajar, ou ficar com os netos e os Fazer filhos. o que eu a quero, família. ao invés de Eu ter que preciso- trabalhar Exato. para me sustentar. O ter que... Não é o ideal. Ter Então, que eu de- para fazer isso, para eu poder fazer o que eu quero e não ter que trabalhar até o último dia, porque senão eu não tenho como me sustentar, a gente tem que fazer um plano de previdência, a gente tem que ter uma reserva financeira para o futuro. Daí a questão é, faço no Brasil... Tem um plano para um momento, que é pedir para o pessoal compartilhar a live. Ô, gente, vamos então compartilhar. Bem-vindos que estão compartilhou? chegando. Já fiz o share. Tá. Quem tá chegando? Ô, Gabriela, tudo bem? Gabriela Lara, nas nossas consultoras, número 10, top 10, top 20. Bem-vindo a vocês que estão chegando, que estão Gus, entrando. bom dia, Gus. Acho que a pessoa Vera. acordou, chegou um pouco mais tarde. Eu acho que o hoje. pessoal, a gente está um pouquinho atrasado. Acho que o pessoal esperou, aí Não a gente viu não gente. chegou, daí eles Começou desistiram, agora então. estão correndo de volta. Mas então, hoje o assunto qual que é? Voltando para quem está chegando agora. Exato. Previdência privada, aqui ou nos Estados Unidos? Se você está começando a assistir agora, passa depois o replay, para aquela questão a previdência privada é para eu não ter mais que trabalhar? Talvez sim, talvez não, mas é para com certeza te dar a opção lá na frente. De dizer, eu trabalho porque eu gosto, eu trabalho com o que eu quero, com o que me dá prazer, me dá satisfação pessoal. Mas a pergunta que as pessoas sempre fazem pra gente, especialmente os brasileiros, logicamente os brasileiros, qual que é? Fazer a previdência privada no Brasil ou nos Estados Unidos? O pessoal pergunta muito? Muito. E muita gente, porque muita gente tem alguma ligação com o Brasil, tem contas lá. Tem família lá. Tem família lá, tem facilidade de fazer lá, ouve falar muito dos rendimentos altos O do rendimento Brasil. alto do Brasil, rende né? muito mais no Brasil Rende muito do que mais aqui. no Brasil. Enfim. Ou já fizeram planos lá antes de vir para cá e continuam pagando. E aí me perguntam, vale a pena continuar pagando aquele no Brasil ou é melhor Ou fazer melhor um fazer aqui? aqui. Então, antes da gente começar a falar os prós e contras, eu vou dar o primeiro passo dessa live. Se você está assistindo para ter a recomendação para teu futuro, tá no lugar errado. Você vai ter aqui fatos para você escolher. Quem escolhe é você. Informação. O que eu gosto de dizer assim, quem vai escolher? Você, o dinheiro é seu, você escolhe. O que a gente vai te dar, você decide. O que a gente vai te dar são os fatos para você comparar entre aqui ou lá, porque a realidade de cada um de nós depende. Dava um nome pro canal, De isso cada também um de você nós. decide, Você né? Porque decide. a gente sempre fala isso. Porque eu dou recomendação sim, a gente dá recomendação decide. sim, mas as recomendações que nós damos são individuais e pessoais, e não assim em público. É melhor fazer assim, jamais faça isso. Não, nunca diga nunca e nunca diga para sempre. Né? Mas vamos lá, o primeiro ponto que você tem que decidir com relação à previdência é simples. Onde é que você planeja viver para o resto da tua vida? Depois que você se aposentar. Vou morar no Brasil para o resto da minha vida ou vou morar nos Estados Unidos para o resto da minha vida? Primeiro ponto é esse. Ter isso como um destino para você visualizar onde e como eu vou me aposentar, onde e como eu vou usar o dinheiro da Pelo Previdência. menos em termos de intenção, né? Porque a gente não é dono de tomar todas as decisões pro Sim, futuro, mas a se intenção... você já sabe onde quer chegar, É, já é o você tem um primeiro, gol. já dá o
é o primeiro lugar. Com certeza. Primeiro Qual é a lugar tua intenção? é saber onde quer chegar. aposentar lá ou é aposentar aqui? Ela não está prestando atenção na minha rima. Como é? O primeiro lugar é decidir onde você quer chegar. Assim, já tenho a minha Onde ideia. quer morar? De onde você quer morar. Ou aposentar. Ou se aposentar. Aí tá. Com A é fácil rimar. Mas com A, até eu consigo rimar com A. Se eu vou morar no Brasil, eu tenho que fazer no Brasil? Não necessariamente. Eu posso fazer alguma coisa nos Estados Unidos e levar o meu dinheiro para o Brasil quando eu me aposentar. Se eu me aposentar nos Estados Unidos, eu tenho que fazer no Brasil? Também não necessariamente. Agora, o fator diferente, que a pergunta que eu faço para meus clientes é essa. Olha só, pensa você comigo. Quando foi que o câmbio entre o Brasil e os Estados Unidos foi mais benéfico para quem está no Brasil? Ou seja, o dólar foi mais forte que o real foi mais forte do que o dólar. Quando é que o real foi mais forte que o dólar na tua vida? Pensa só nessa pergunta. Se alguém viu isso aí, me fala. Então, quando eu me aposentar, se eu estou ganhando em real e vou trazer para morar nos Estados Unidos vivendo em dólar, eu vou fazer uma conta que não é muito agradável. Eu vou dividir. Eu vou pegar a minha renda e dividir por um número. Dividir por 1, dividir por 1,5, dividir por 2, dividir por alguma coisa. Vai depender do momento, vai variar. Vou ter que dividir esse dinheiro. O caminho reverso é diferente. Se eu estou morando no Brasil, mas eu estou com a minha renda, aposentadoria vindo em dólar, eu vou ter que multiplicar. Ganhei $1, multiplica por 2, é melhor multiplica do por que 3. dividir no jogo Em todo dia. Quer dizer que isso vai ser para sempre? Não, é só uma questão da gente olhar os fatos históricos. Fatos históricos vão ajudar a gente a tomar uma tomada de decisão. Tomada de decisão, você tem que ter fatos. Esse é o primeiro fato. O câmbio Brasil-Estados Unidos, dólar-real, normalmente favorece a moeda mais forte, que é o dólar. Ou tem sido, historicamente, a moeda mais forte. Então, se eu estou ganhando em real, eu vou estar dividindo. Vou dar um exemplo clássico. Minha mãe aposentou no Brasil, veio morar com a gente aqui nos Estados Unidos. Ela tem que dividir a aposentadoria dela. Às vezes ela divide o que ela ganha por 2, por 3. Ela chegou aqui dividindo por 2. Hoje ela já divide por 3 e alguma 3 coisa. E pouco. Né? É um aumento de quase 30%, se você for contar. Né? Não, eu tenho um exemplo que eu escrevi no site artigo. Brasileirinho sobre Previdência Privada, Brasil versus Estados A Marina Unidos. escreveu um artigo sobre isso. Verinha, põe o link aí. E eu dou um exemplo justamente disso, que se uma pessoa tivesse uma aposentadoria de 3 salários mínimos, que é naquela época que eu fiz, né, que o salário mínimo muda, mas na época que eu escrevi 3 salários equivaleria a R$ 2.172, né? Isso era em 2014. E essa pessoa estivesse trazendo essa aposentadoria para os Estados Unidos, transferiria para $952. Bonitinho. 1 ano e meio mais tarde, houve uma mudança drástica no câmbio. A pessoa com essa mesma aposentadoria estaria trazendo para os Estados Unidos somente 564, de 950 para 564, então, caiu 40% a grana a menos. do que ela ganhava. Então não dá para você planejar viver aqui com essa oscilação louca de câmbio. Dá até que dá, mas você vai viver meio que neurótico. Primeiro passo é esse. Por isso que é importante decidir. Por isso que é importante decidir onde eu vou morar, ok? Esse é o primeiro passo. O segundo é entender também as diferenças entre plano de previdência no Brasil e plano de previdência nos Estados Unidos. Esse segundo ponto, antes da gente entrar lá, vamos dar um bom dia para quem está chegando. Bom dia, gente. Comentário da Alenisa, a questão de emoção para decisão e para onde viver e como viver. Sandra, bom dia com alegria. Bom dia, Sandra, para você também. Bom dia, Sandra. A Vera, obrigado por compartilhar. Seguindo a nossa conversa. Bom dia, Jennifer. Bom dia, Jennifer. Acabou de entrar aqui no nosso vídeo. Compartilha, gente, por favor. Gente, compartilhe enquanto você está ouvindo. A segunda parte da pergunta é, ok, qual a diferença? Qual a segurança? Eu vou fazer uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa porque quando eu comecei a trabalhar com previdência, eu falei com a minha mãe. Falei, mãe, eu vou ajudar as pessoas a montar plano de previdência aqui nos Estados Unidos. A primeira coisa que saiu da boca dela foi, seu pai já perdeu com isso umas 2 vezes na vida dele. Aí eu falei, como assim? Comecei a pesquisar o histórico da previdência privada no Brasil. O meu pai realmente tinha feito 2 planos de previdência privada no Brasil que faliram. Puf! Faliu e levou o dinheiro dele embora. E eu fui pesquisar na legislação brasileira o que acontece. A legislação brasileira é muito mais recente com relação a plano de previdência privada. E elas permitem que a empresa previdenciária entre em falência e os previdenciários viram credores na fila da falência. Isso é que posição de fila a maravilhosa. posição de fila terrível. Então o que acontece? Ah, mas eu faço com banco. Não, o Banco do Brasil, não estou falando de qualquer banco ou dando recomendação. Na verdade, plano de previdência você faz com seguradoras e não com bancos.
Então, eu fiz no Banco do Brasil. Não, você fez na Brasilprev, que é uma outra empresa ligada ao Banco do Brasil que faz a previdência. Correto. Eu fiz no Itaú. Não, você fez no Itaúprev. Seguros ou Itaú Prev, Seguros ou Prev. É uma outra empresa. É o mesmo nome, é a mesma bandeira que eles chamam, mas ainda é uma empresa separada. Por quê? Porque segue legislações diferentes. Correto. Então, em primeiro lugar, no Brasil pode falir. Aqui nos Estados Unidos pode falir? Não. Como é que funciona? É proibido falir? Não é que seja proibido falir, porém, antes de uma empresa seguradora fazer uma dissolução, ela precisa ir para o estado onde ela está operando e dizer, olha, eu estou com problemas Tá quebrando. Estou quebrando, né? O troço vai pro lixo, o Estado vai intervir, vai realocar todos vai absorver todos os planos dos previdenciários e realocar para outras empresas. Ela é proibida de declarar falência e fechar as portas e deixar todo mundo na mão. Deixar todo mundo na mão. É proibido por questão legislativa americana. Por que isso é diferente? Porque a legislação americana existe para planos de previdência e seguros há muito mais tempo do que no Brasil. Simplesmente uma questão de proteção ao consumidor que vem feita com os anos. As empresas aqui, seguradoras, têm mais de 100 anos, 168 anos, 111 anos. Ou seja, é um histórico bem maior de fazer esse tipo de plano ser mais seguro, ter mais proteção. No Brasil é de 1970 e pouco, desde né? 1970 em diante, que começou os planos de previdência. Na verdade, esse é um fator. O outro fator, o terceiro fator que a gente está levando, fatos, né? Fatos para você comparar, é a questão da soberania da moeda. Soberania da moeda. O que isso quer dizer? Estabilidade da moeda? Também. Isso quer dizer a mesma coisa. Você perguntou o que quer dizer, eu respondi a estabilidade. Sovereignty, né? Exato. O que é isso? Que é a estabilidade da moeda. Bom, no Brasil, a gente teve uma época que a gente não conseguia nem lembrar o nome da moeda no momento. De 6 em 6 meses mudava. Qual é? Era Cruzeiro, Real, eu não lembro a sequência. Cruzeiro, eu também não lembro a sequência. Mas eu lembro que eu passei pelo Cruzeiro, depois Cruzeiro Real, depois Cruzado, depois Real. Eu não lembro bem, mas era um monte assim nessa ordem, mas foi mudando assim. Aí. E era um tal de corta zero, corta mais zero, corta mais zero. Eu sei que o meu computador, o primeiro computador que meu pai comprou foi 1.500.000 cruzeiros. Imagina. A minha avó, coitada, naquela época, Deus a tenha, mas ela não conseguia mais nem acompanhar o que era o que era. Ela ficou nos milhões. Tudo pra ela era milhões. Porque ela... Pão, 5 milhões. 5 milhões. Quanto é esse papel? 3 milhões. Quanto é esse pão? 5 milhões. Ai, porque era réis, cruzeiro, cruzado. 100 Enfim, mil? Nossa. A moeda brasileira, ela teve um período muito grande de instabilidade. E a própria moeda, hoje, o real, para pensar quando foi criado o real. Ele tem pouco mais de 20 anos. 1994. É mais novo que eu. Que absurdo, né? Uma moeda do país. Credo. Ou eu sou muito velho, ou a moeda é muito nova. A moeda é muito nova. O real não tem mais de 30 anos. 1994. Se você Google, quando foi criado o real, a moeda brasileira? Poucos anos atrás. Quando foi criado o dólar, a moeda americana? 200 e tantos anos atrás. Mais de 200 anos, a moeda é a mesma. É o mesmo dólar. Às vezes mudou a cor. Não, sempre foi verde. Mudou o nome, o que está escrito lá nas notas, né, de $1, foram fazendo mudanças. Mas é a mesma moeda. Então, essa questão é outra questão importante. Se eu estou planejando hoje para o meu futuro daqui a 20, 30 anos, onde é mais sólido? No Brasil ou nos Estados Unidos? Depende do que você olha. Mas um dos fatores que eu olho é a moeda. A moeda brasileira é mais recente e a moeda americana é mais antiga, mais velha, mais estável, mais estabelecida. Quer dizer que é uma melhor? Não, é simplesmente fatos, né? Aquela ideia, é o teu dinheiro, você decide o que você faz com o seu dinheiro. Eu colocaria dinheiro em real? Não está. Hoje não tenho, né? Estou fazendo isso? Não estou fazendo isso. Por quê? Porque eu não gosto da ideia de ter que converter de volta. Vou morar aqui quando eu me aposentar, eu quero estar tudo com a moeda daqui. Se um dia eu for mudar para outro lugar, melhor que multiplique do que divida, né? Então, a estabilidade, a soberania da moeda é um fator importante quando você está decidindo onde colocar o teu futuro. Onde investir. O que a gente falou? Nós já falamos de onde você vai morar quando você aposentar, né? Nós falamos da estabilidade das empresas que fazem a previdência privada. Exato, se a empresa vai durar até o dia que você aposentar. Agora foi. E o terceiro se a moeda vai ou não vai mudar no dia que você aposentar. Tem mais um fato. Qual é? Que é meio que relacionado à estabilidade do país, é a inflação.
Isso, inflação e rentabilidade, porque a inflação, ela vai mão em mão com a rentabilidade. Porque o que acontece é o seguinte, se eu falar, no Brasil me dá 13% na poupança, 12% na poupança. Não dá nem isso, não dá Hoje mais não não. dá Hoje mais, dá né? mais, acho que dá Mas 8. tem um rendimento relativamente maior do que nos Estados Unidos. Por quê? Porque no Brasil rende mais do que nos Estados Unidos, ou pelo menos os juros é maior, nas tuas aplicações mais seguras. Por quê? Porque os juros é diretamente relacionado A inflação. à inflação. A inflação é um dos fatores que direciona se aquela poupança ou aquela aplicação tecnicamente segura está rendendo mais ou menos. Porque pelo menos ela está empatando, ela não está aumentando, o número, o valor que tem na conta está aumentando. Mas o custo de vida também. Exatamente. O preço do pão vai aumentando e o teu dinheiro vai aumentando junto. Você espera que seja junto, porque aqui não é. Nos Estados Unidos, o dinheiro que você ganha na poupança não acompanha a inflação. Não acompanha nem mesmo a inflação. Isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. Né? Enquanto a gente está pensando em outros fatores, deixa eu dar um alô para quem está aqui. Gente, se você tem alguma dúvida ou algum comentário, fica à vontade, eu estou lendo aqui, eu estou olhando aqui no celular, só para dar um alô para a Grazi, Família Sobre Rodas. Tudo bem, Maria? A Val está aqui com a gente, José. Olha, minha sogra está aqui. José. Oi, sogrinha. Renata. Gente, bem-vindos. Nós estamos aqui falando de Previdência, Brasil ou nos Estados Unidos, o que é melhor, como é que é melhor. Nós não vamos fazer uma recomendação assim para todo mundo, né? Geral, porque depende de cada fator. Mas a gente está dando fatos que você tem que considerar na hora de fazer a tua pesquisa para tomada de decisão. Bom dia, Fernanda. Uma maneira que eu acho que as pessoas conseguem pensar bem sobre inflação é quando se fala em termos de poder aquisitivo. Quando a gente fala, ok, a rentabilidade tem que estar acima da inflação, mas o que isso quer dizer? Porque previdência privada ou qualquer plano de aposentadoria é algo a super longo prazo. Quando você está fazendo a longo prazo, essa questão do poder aquisitivo entra mais fortemente no jogo. Quanto vai ser o preço do pão quando eu tiver você vai conseguir comprar com aquele mesmo dinheiro. E a gente fez um vídeo sobre inflação para você acompanhar e ter essa ideia. Deixa eu ver uma coisa aqui. Mas vamos, só para a gente continuar aqui na sequência, não distrair, porque não é questão da inflação, é questão dos juros. Os juros é equivalente à inflação ou à estabilidade do país. Outro fator também que leva os juros a serem relativamente mais elevados é o risco. O risco do país. Por exemplo, se o governo emite um tesouro, o Tesouro do Brasil, o tal Tesouro Direto, ele está pagando um cupom para aquele empréstimo que as pessoas dão para eles, certo? O que acontece é o seguinte, se o Brasil emite uns juros, ela está equilibrando esses juros com o pagamento, com o risco, né? Eu estou dando mais juros porque está equilibrando com o risco. Nos Estados Unidos, quando ele emite um papel, ele também está equilibrando com relação ao risco do país, da moeda, da insegurança ou instabilidade financeira. Por isso, o risco ou os juros é menor. Juros e risco, às vezes, vão mão em mão, especialmente quando a gente está falando na parte básica dos planos, né, dos fundos, das coisas simples. Porque lembre-se que essas coisas são determinadas a nível internacional. Exatamente. E como os outros países não é o Brasil que diz, não, nós somos seguros. Olha, o que acontece é o seguinte, quem decide se o Brasil é seguro ou não são os outros países. São os outros países. Quando para de entrar dinheiro no país, o Brasil fala, opa, preciso de dinheiro, vou aumentar meus juros. Aí o dinheiro volta a entrar. Por quê? Porque está compensando o risco com o benefício. Exatamente. Quando está o dinheiro nos Estados Unidos, os juros baixos, quer dizer o quê? O país está travando, está segurando, não tem um desequilíbrio financeiro e diz assim, ó, quer guardar teu dinheiro? O meu juros é esse. Se você quer, traz. Aí as pessoas põem o dinheiro de qualquer forma naquele país. Põe o dinheiro lá e fala, tá bom, não vai me dar nada, mas pelo menos lá está seguro. Tá seguro. Então, existe um fator entre juros e risco, né, relacionado. Quer dizer que é 1 para 1? Não. É só mais uma questão de emoção, é uma questão de reação dos mercados e o preço que os mercados dão para cada país e o papel do país, ou a nota daquele país. A moeda do país também leva em consideração. A Mariana acabou de comentar que a gente está lendo a mente dela. Foi uma conexão com você. Realmente, não é só você, Mariana. Muita gente tem essas dúvidas. Guardo no Brasil, guardo nos Estados Unidos, onde eu vou guardar meu dinheiro? Então, quais são os fatores que nós já levamos em consideração? Onde você vai aposentar, a estabilidade das empresas e dos tipos de legislação que protege o consumidor no Brasil ou nos Estados Unidos, os previdenciários. O terceiro é a questão da moeda, né? O câmbio de um para o outro, a estabilidade da moeda do país. E o último é o rendimento, a rentabilidade.
ela é equivalente à inflação, maior do que a inflação, como é que eu garanto uma rentabilidade segura, uma proteção para o meu dinheiro? São fatos importantes que a gente tem que levar em consideração e são coisas que eu converso com os nossos clientes na hora deles tomarem a decisão deles. Trago do Brasil para cá, levo daqui para lá. Gente, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua preferência às vezes. Eu prefiro no Brasil porque eu conheço, eu prefiro aqui porque eu sinto mais seguro. O que eu digo é o seguinte, tem muita gente vindo do Brasil dolarizando o patrimônio. Isso é fato porque eu vejo quase toda semana alguém que acabou de chegar e está trazendo patrimônio para os Estados Unidos. Verdade. Devido à insegurança atual no Brasil. Mas também na época de 2008 tinha muita gente levando dinheiro do Brasil, daqui para o Brasil. Então, isso vai acontecer, são fatos, mas a importância é o que você quer, como você vai planejar a tua aposentadoria, o teu plano individual não depende do que a gente está falando para todo mundo, depende da tua realidade. Quer aprender mais? Qual é o próximo passo? Palestra semana que Já vem. foi ponto fraco, ponto simples. Quer aprender mais sobre o que fazer e as opções de previdência aqui nos Estados Unidos? Você vem terça-feira à noite, às 7 horas, aqui no nosso escritório, aqui no nosso salão de treinamentos, porque na verdade o escritório é um lugar só para a gente atender as pessoas, mas nós temos aqui uma sala de treinamento para você vir conhecer e aprender mais sobre planos de aposentadoria ou o que fazer com o teu dinheiro nos Estados Unidos. O nome da palestra não é aposentadoria, não. É seu seu dinheiro nos Estados Unidos. Unidos. A gente dá uma visão geral de dinheiro, de como achar dinheiro no teu orçamento, quais as regras para você jogar financeiramente e ganhar no jogo financeiro e as estratégias que a gente recomenda, representa ou fala para os nossos clientes, estratégias que a gente tem que usar para poder se posicionar melhor para ganhar no futuro. Gente, essa palestra vale a pena você vir conferir. Aqui na Flórida, se você mora na Flórida, vem aqui com a gente. Se você não mora na Flórida, dá uma mensagem aí para nós que a gente vai começar a montar um webinário, uma versão virtual. Talvez a gente até faça assim via vídeo, nós dois. Mas ontem eu criei a ideia, hoje eu estou já começando a convencer. Um monte de ideias na live, assim. Na hora que eu não posso sem discutir nada. São ideias, que ela não pode dizer aí não. Ele vai fazendo compromisso com o mundo, né? E aí a gente tem que fazer. Se você dizer não, vai parecer chato, né? Porque você que está sendo chato. Eu acho ótimo. Olha, tá ficando vermelho. Não, eu acho ótimo, hoje vai sobrar pra mim. Hoje vai sobrar pra mim. Gente, se você não sabe onde é, como é, ó, nós vamos pôr um link nos comentários. Põe teu e-mail nesse link, teu nome e e-mail que a gente vai Clica reservar. no link, põe seu e-mail lá para reservar o seu. Nós vamos reservar o lugar, espaço para você, para saber que você está vindo. Avisa a gente que você está vindo, manda o teu e-mail. Se não quer colocar no comentário, manda por inbox. Só para a gente saber quantas pessoas tem, para não ficar lotado aqui o espaço. A gente vai ter que parar, né, de abrir as vagas. O espaço é limitado, mas a gente está convidando assim, porque a gente quer que você venha aprender mais sobre o que fazer com o seu dinheiro aqui nos Estados Unidos. Terça-feira, às 7 horas. E na sexta-feira da semana que vem. Happy Hour. Mas a gente vai falar mais semana que vem sobre a Happy Hour. Fica ligado, faz um compartilhamento aqui. Se você gostou do que você assistiu hoje, do assunto, compartilha com as pessoas, nos grupos que você participa. Quer vir na palestra com uma amiga? Convida a amiga, fala que você está vindo. Se você que está aqui assistindo a live, eu acho que eu vou lá conhecer. Vem, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Se você reservar o seu lugar, pode me dizer. Mais um, porque eu venho com meu esposo, ou com a minha esposa. Ou mais dois, porque eu venho com a minha mãe, a minha amiga. Não tem problema. Enquanto ainda tiver lugar, não tem problema. Exato. Fique à vontade. Manda as perguntas, manda os comentários. Esse assunto de previdência, Brasil ou Estados Unidos, é um assunto que muita gente pergunta pra gente. Muito. Então nós vamos encerrar hoje, agora, com um resumo do que a gente falou. Quais são os fatores que você tem que considerar? Primeiro, onde eu vou me aposentar. Ou no Brasil ou nos Estados Unidos. Já tem que visualizar o que você quer da vida para o futuro, para começar a planejar. Segundo, a estabilidade e as legislações que regem as empresas que fazem esses planos. No Brasil, a empresa previdenciária pode declarar falência. Nos Estados Unidos, não pode. Tem que ser um processo de dissolução controlada. Terceiro, a rentabilidade e a estabilidade da moeda. A estabilidade da moeda, no sentido de que o dólar já existe há mais de 202 anos. 202 foi ano passado que eu chequei. O real foi criado em 1994. Gente, eu tava na faculdade 1994, exato. Eu estava namorando. Eu estava na faculdade. 1994. Pensa nisso. Esse é um outro fator que você tem que ver. Será que isso aqui vai durar pro resto da minha vida? Esse é outro fator. Eu já estava com você. Faz tempo, hein? Uau. Quarto, não entra, não vai. De repente ficou velho o real. Ficou velho o real. Faz muito tempo que o real existe. Quarto ponto, qual que era o quarto ponto? A rentabilidade. A rentabilidade e o risco do país com relação à rentabilidade, relativo a onde você vai morar e a inflação daquele lugar.
São os 4 pontos para você levar em consideração. Obviamente, assiste se você está pegando agora, chegou no final, assiste desde o começo. Sandra, infelizmente já acabou. É rápido. Também a gente pode passar o dia todo. Até que eu gostaria, mas às vezes o assunto, a pessoa fica cansada. Né? Teve um outro live, fala logo, acaba logo com esse assunto. Não, esse é importante você entender. São pelo menos 4 fatores. A Marina vai colocar aqui o link do artigo, acho que a Vera já colocou. O link do artigo que ela escreveu para o Brasileirinho, que é mais detalhado e tem um pouco mais de exemplos para você ler, entender e fazer. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Compartilhe esse vídeo, compartilhe a live com as pessoas, faz seu comentário. Se você vai na nossa palestra terça-feira, nós vamos falar muito mais sobre o que fazer com seu dinheiro aqui nos Estados Unidos, né? Isso, ideias, estratégias e conceitos fundamentais que a gente tem que aprender para ter sucesso financeiro ao longo prazo. Exatamente. Show de bola. Show de bola. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Até amanhã. Tchau.